É, bom dia ou boa tarde. A gente aqui no eu sou a Cris, eu sou a astróloga védica que tá aqui com o Gayatri Astrologia. Para quem não me conhece ou tá conhecendo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu estudo astrologia desde 2018. Cheguei na astrologia através do Vedanta, estudos com Vedanta, depois que vem dos Vedas, nessas escrituras, esses textos antigos aqui da Índia. Eu cheguei através no Vedanta pelo yoga, eu também atuo como professora de yoga, pratico yoga há mais de 15 anos. E hoje, na verdade, eu me mudei, eu moro aqui na Índia. E aqui no Gayatri, eu procuro sempre uma das coisas que mais me move dentro da astrologia védica é fazer com que ela se torne fácil para o nosso cotidiano, né? É uma coisa que você pode usar, que você entende, né? Toda aquela história lá que está acontecendo no céu e como que você aplica isso aqui na sua história na Terra. Então, a gente tem falado ultimamente de relacionamentos, eu acho que é um assunto que interessa quase a todo mundo, porque a gente aprende através dos relacionamentos, né? A gente se enxerga muito através da interação com o outro, né? Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa no mapa em casa 7, né? Que é Libra, e a gente pensa no planeta Vênus, que é o dono de Libra e fala tudo sobre relacionamentos, né? Lógico que tem sempre outras camadas que dá pra gente citar aqui de estudos, mas a ideia aqui é trazer uma facilidade com que você possa ir devagarzinho entendendo. No último post que eu coloquei sobre relacionamentos, eu falei sobre a história de qual a diferença de quem gosta e de quem ama. E aí, assim, tem pessoas que ficaram, mas qual é a diferença? Tem diferença? Um é mais profundo, o outro é menos, né? E uma frase que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de exemplos, porque exemplos ajudam a gente a trazer uma figura, né? Uma imagem pra gente. E aí, a imagem que eu trouxe foi quem gosta da flor, corta e põe no vaso. Mas quem ama a flor, aduba o solo, né? Coloca água e cuida e vê ela florescer no ambiente dela. E eu acho que, para mim, já define quase tudo. Logicamente que tem muitas questões a serem colocadas aqui, né? A gente tem que pensar, quando a gente tem um relacionamento com alguém, quais são as minhas condições espirituais, materiais e físicas, e quais são essas mesmas condições, e mentais, lógico, né? E essas mesmas condições no meu parceiro, né? Ou parceira. Quanto mais diferenças físicas, espirituais, mentais e emocionais, né, e materiais vocês tiverem, né, entre você e o seu parceiro, com certeza alguém vai ter que estar sempre correndo atrás, mais do que o outro, para trazer essa situação para um terreno do meio. Mas depois que eu pus essa frase, eu adoro livros infantis, eu já cheguei a fazer curso de escrita infantil, e eu adoro contar história, né? Uma das coisas que eu mais adoro na vida é contar história. Por isso acho que talvez eu goste de contar tantas histórias de astrologia. E aí, então, eu tava lendo esse livro para Jazz. O livro aqui tá em inglês, né? Mas ele provavelmente vai ter esse livro em português também traduzido. É uma autora já que vendeu livros, né, assim, pelo mundo inteiro. E eu até pensei em colocar as fotos do livro, mas eu falei, mas né, copyright, não sei se a gente tá violando ou não, então eu resolvi trazer, só para mostrar para vocês o mesmo conceito que eu falei da flor aqui, porque eu acho que isso bota a gente para reflexão, né? Então, o nome do livro Era Uma Vez um Rabo de Sereia, né? Depois, se quiser, eu ponho o autor tudo direitinho pra vocês acharem em português aí também. Então, nesse livro, né, começa contando a história de um menininho, o Theodore, que ele adora, né, pescar, ele adora ir lá nos lagos, tudo, e ele adora pescar, né? E quando ele pesca, né, o que ele faz? Ele coleciona os peixes que ele pesca. E aí, cada peixinho que ele pega, ele coloca num vidro.
E aí ele fica olhando para esse vidro o tempo todo, né? Para os vidros, para os aquários. E eles têm vários formatos, né? E ele adora. Aí um dia, inclusive as ilustrações são fantásticas também, e assim, eu tenho milhões de recomendações de livros infantis, porque é uma área que eu adoro estudar também. Na verdade, eu acho que as histórias mais simples são as que ressoam mais com a gente. E aí, então, um dia, ele tava lá, né, buscando os peixinhos, e aí ele acabou pegando alguém muito diferente. Lógico que eu tô abreviando aqui, né, gente? E ele acabou pegando essa sereia, né? E aí, quando ele pegou essa sereia, ele parece que ouviu uma voz falando para ele, não, devolve ela de volta pro mar, né? Devolve ela de volta. Mas o Theodore queria para ele, e só para ele. E aí, o que ele fez? Ele trouxe para casa, né? Assim como ele fazia com os peixinhos, ele trouxe a sereia para casa. E aí, colocou ela num vidro, né? Num aquário, e deixou ela lá. E todo dia, né, ele gostava de ficar olhando ela lá dentro do vidro, né? E ele lá olhando, né? Olhando de todas as formas. As instruções são muito fofas. Aí o que aconteceu com a sereia? Ela começou a ficar cinza, ela começou a perder todas as cores dela e começou a ficar muito fraquinha. E ele olhou para tudo aquilo e de repente, o que aconteceu? A sereiazinha parece que morreu. Ela ficou totalmente sem cor e sumiu. E ele ficou muito preocupado. E aí, então, ele correu pro mar, né? Já que já tinha ouvido aquela voz, ele correu pro mar para devolver ela para onde ela morava. E quando ele chegou lá, né? Inclusive o mar estava muito bravo, né? Obviamente, tirou a sereia do mar, tirou lá ela do ambiente dela. E aí ele tentou de tudo, né? Ele mergulhou dentro da água, colocou ela lá, mas parecia, né, que nada mudava, que a sereiazinha continuava morta. E aí ele ficou esperando, até que um momento, o que aconteceu? Devagarzinho, vários peixes começaram a aparecer na história, começaram a vir lá no bar. E cada peixe dava para ela uma escama. E aí ela começou a brilhar de volta, né? Quando o Theodore viu aquilo, e aí ela se transformou naquela sereia linda que ela era antes de ser colocada no vidro, né? Ele entendeu o que ele tinha que fazer. Aí o que ele fez? Adivinha? Ele voltou para casa, pegou todos os vidros que ele tinha com os peixes e soltou todos os peixes no mar. E aí, então, toda vez que ele quer estar com a sereia, né, que ele quer brincar com a sereia, ele vai lá no mar, ao invés de pôr ela num pote, né? E aí, eles estão sempre brincando e a sereia voltou pro mar, que é aonde ela pertence. Lógico que aqui a história é muito fofa e quem tem criança, a Jazz aqui adora, né? A minha filha tem 5 anos, né? E as ilustrações são incríveis. Então, quando a gente... Lógico, né? Isso é uma história simples, mas se você pensar bem, né? Quando a gente... Quem gosta, quer pra você, né? Quer fechar, quer colocar, quer limitar, não quer deixar o outro crescer, quer fechar, né? Mas quem realmente ama, deixa a pessoa crescer, né, dentro da própria história dela. Eu acho que isso, e eu sempre falo, né, que a ideia aqui não é falar que isso é verdade, é uma verdade única, mas é uma ideia para você pensar. Primeiro ouvir, né, nos Vedas a gente sempre fala, né, primeiro você ouve, aí você reflete, você age, e aí você vê se funciona para você, né, essa reflexão. E obviamente que a gente tem que sempre pensar que cada relacionamento, né, entre você e o seu parceiro, existem as suas condições, existem as dele, e como que vocês fazem com que essas condições juntas potencializem ambos, ao invés de fazer com que um ou outro seja podado, ou então perca, no sentido de tem algumas perdas. Né, essa troca onde cada um vai
vai passar para o outro o que tem, né, de melhor. Muito bom. Então, aí fica um exemplo fofo para vocês refletirem. Até a próxima, Dani Avati.